Olá, meu nome é Felipe Bittencourt Paz de Souza e vou apresentar o resumo do meu projeto de iniciação científica, cuja professora orientadora é a Flávia Dias Xavier. O nome do projeto é Alterações Hematológicas na Covid-19, uma análise sobre sangramento em pacientes internados. Bom, então estudos recentes indicam que alterações na hemostasia se associam a maior gravidade em pacientes internados pela Covid-19, mas ainda são necessários relatos que abordem as características clínicas de casos com maior ou menor gravidade, além da avaliação de seus parâmetros hematológicos associados, já que ainda são escassas as informações sobre essas variáveis e a sua influência em pacientes internados com Covid-19. Recentemente, os guidelines da American Society of Hematology e do National Institutes of Health recomendaram o uso de heparina terapêutica em pacientes críticos com Covid-19, baseado em baixo nível de evidência. Então, esse trabalho tem como objetivo avaliar a taxa de sangramento em pacientes internados com Covid-19 no Hospital Universitário de Brasília, HUB, e a sua associação com mortalidade. E, além disso, esse trabalho também visa identificar se alterações de parâmetros laboratoriais e os diferentes esquemas de anticoagulação empregados estão associados à mortalidade. Quanto à metodologia, esse é um estudo observacional retrospectivo em que foram avaliados os prontuários de pacientes internados no HUB diagnosticados com Covid-19 de 7 de 4 de 2020 a 31 de 12 de 2021. Nos pacientes incluídos na análise de dados, foram avaliadas as seguintes variáveis: taxa de sangramento, presença de coagulação intravascular disseminada, contagem plaquetária, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativado, necessidade de transfusão, esquema de anticoagulação empregado, terapêutico ou profilático, e foi então avaliada a associação dessas variáveis com mortalidade. Para isso, os pacientes foram divididos em dois grupos, o grupo óbito e o grupo alto-hospitalar, para análise comparativa dos dados. Foi feita, então, análise estatística utilizando-se uma análise unimultivariada de Mentel-Hansel a partir do programa STATA. Então, foram avaliados os registros de 760 pacientes internados no HUB com diagnóstico de Covid-19 registrado em prontuários médicos eletrônicos. E após a inclusão dos critérios de elegibilidade, foram então incluídos no estudo 662 pacientes, dos quais 470 pertenciam ao grupo de alta e 192 ao grupo óbito. Quanto aos critérios de elegibilidade, foram eles: pacientes com idade maior ou igual a 18 anos, pacientes hospitalizados no HUB com confirmação do diagnóstico de Covid-19 por RT-PCR, pacientes que apresentaram Covid-19 como motivo da hospitalização ou que adquiriram a doença no período de internação e pacientes que tenham falecido ou recebido alta. Em relação aos critérios de exclusão do estudo, são eles: pacientes que não tiveram dados cadastrados no prontuário eletrônico e pacientes que tenham sido transferidos para outro serviço. Em relação aos resultados, dos pacientes avaliados, 29% apresentaram sangramento, sendo esse presente em 32,3% dos pacientes do grupo dos óbitos e em 10,4% dos pacientes do grupo da alta. Além disso, os pacientes com sangramento tiveram um risco 4 vezes maior de óbito em relação aos que não sangraram. A plaquetopenia menor que 140 mil e menor que 50 mil por milímetro cúbico se associou significativamente com mortalidade, representando 5,1 e 11 vezes mais chance de óbito, respectivamente. Além disso, a alteração do tempo de protrombina se associou a 6,4 vezes mais chance de óbito, enquanto alterações do TTPA se associaram a 5,4 vezes mais chance de óbito. E na análise multivariada, esses três parâmetros, a plaquetopenia, alargamento de TPI e TTPA, se mantiveram como variáveis independentes para óbito. E a taxa de coagulação intravascular disseminada foi de 0,91%, sendo presente em 2,6% dos pacientes do grupo óbito e em 0,21% dos pacientes do grupo alta, havendo a associação estatisticamente significativa entre esse achado e mortalidade. E o esquema de heparinização terapêutica aumentou em 1,73 vezes a chance de sangramento e em 3,4 vezes a chance de óbito. Por outro lado, o uso de heparina profilática não foi associado de forma estatisticamente significativa ao sangramento ou mortalidade. Bom, por fim, apesar de a Covid-19 ser classicamente associada a fenômenos embólicos, o presente estudo identificou que cerca de um terço dos pacientes apresentaram sangramento e que o sangramento se associou significativamente com óbito. A gente observou ainda que a plaquetopenia e alterações nos tempos de coagulação são fatores prognósticos associados a pior desfecho na Covid-19. Então, a recomendação de uso de heparinização terapêutica nos doentes críticos com Covid-19, de acordo com os achados desse estudo, deve ser seguida com cuidado, pois observamos que a heparinização terapêutica se associou a maiores taxas de sangramento e óbito. Então, dessa forma, esses dados poderão ser considerados no cuidado de futuros pacientes com a doença, a fim de se delimitar possíveis grupos de maior risco de sangramento e óbito, com base em achados clínicos e em parâmetros laboratoriais descritos. Então é isso, muito obrigado.